Pessoal, voltamos. Agora nós vamos para os finalmente da obra, tá? Então, começando aqui, educação e conscientização. Primeiro, análise dos déficits quantitativos e qualitativos da educação brasileira. Quantitativos está relacionado a números, não é? Números, percentuais, índices, etc. E qualitativo está relacionado a, deixa eu melhorar isso aqui, a forma como se ensina, ao modelo de educação, tá? O modelo de educação. Então, qual é a realidade da educação no Brasil? Crianças em idade escolar sem escola, está relacionado a números, crianças analfabetas, relacionadas a números também, e uma educação mecanicista, técnica e impositiva, que pode até ser bom para crianças da elite, mas não atende às expectativas, interesses e necessidades das classes populares e de adultos, né, que são atendidos por Paulo Freire em seus programas. Educação de adultos. Paulo Freire diz, experimentáramos métodos, técnicas, processos de comunicação. Aqui um ponto importante, processos de comunicação. Tá? Quando Paulo Freire fala processos de comunicação, ele está falando, obviamente, de diálogo, ele está falando de intercomunicação. A preocupação dele é o diálogo, a conversa. Não é o professor que fala para o aluno simplesmente. É o diálogo e o debate que é construído entre todos. Com isso, superamos procedimentos. Os meros procedimentos, eles são típicos da educação mecanicista. Nunca, porém, abandonamos a convicção que sempre tivemos de que só nas bases populares e com elas poderíamos realizar algo sério e autêntico para elas. Então, a educação, ela ocorre com as bases populares, com o adulto, com o aluno e também para as bases. É uma educação voltada, ou seja, que busca qualitativamente atender às expectativas, às necessidades e aos interesses do grupo que está sendo atendido. Então, olha-se, obviamente, para o sujeito. Existe uma responsabilidade do professor com o sujeito. E é dessa forma que se realiza algo sério e autêntico. Daí, jamais admitimos que a democratização da cultura fosse a sua vulgarização, ou, por outro lado, a doação ao povo. Então, vejam que importante. Democratização da cultura não é simplesmente oferecer, transmitir uma ideia ou alguns conteúdos ao povo, aos alunos. É produzir cultura com eles. Então, em vez de doação, nós temos que olhar para a ideia de produção. A verdadeira educação dialogal e crítica que democratiza a cultura é aquela em que o sujeito pode também participar da produção cultural. Do que formulássemos nós mesmos em nossa biblioteca e que a ele entregássemos como prescrições. Então, se o professor, de repente, formular ali, preparar uma aula e simplesmente prescrever aqueles conteúdos da aula para os alunos para que eles sejam seguidos, isso não significa democratizar a cultura. Isso não é sinônimo de democratização da cultura. Aqui, tranquilo, né? O que nós estamos percebendo é que quando o Paulo Freire vai para a educação de adultos, o processo de alfabetização está totalmente ligado à democratização. E é importante nós pensarmos o seguinte, que a democratização, a defesa, a ideia de democratização, né, de democratização plena, começa ali naquela relação entre professor e aluno. Quando o professor já possibilita, enquanto coordenador e mediador, possibilita a participação do sujeito, promove o diálogo, incentiva o diálogo. Então é naquele momento que nós estamos falando de democratização da sociedade. Esse sujeito aprende no círculo de cultura a falar, a se expressar, a debater, a colocar suas ideias, a construir um outro nível de consciência e ele continua fazendo isso na sua vida social, participando ativamente na sua vida social. Então é dessa forma que nós podemos democratizar a sociedade. Bom, então com relação à vida do Paulo Freire, houve lá o movimento de cultura popular do Recife, que trabalhou muito com alfabetização e participação, e o Paulo Freire, nesse movimento, ele se torna coordenador de um projeto que é o projeto de educação de adultos. Tá? Então o Paulo Freire é coordenador vou colocar aqui, projeto de educação de adultos. E dentro do projeto de educação de adultos, ele cria duas, vamos dizer assim, duas instituições, tá? Uma delas é o Centro de Cultura e a outra é o Círculo de Cultura. E dentro do Círculo de Cultura são realizados debates, enfim, o sujeito... Isso aqui, ó, eles estão
essas duas instituições estão muito preocupadas com a integração do sujeito à sociedade. Integração. Então, como que o sujeito começa o seu processo de integração? É debatendo, participando, elevando a sua consciência a um nível de criticidade. Tá? Bom, com relação à criticidade, o que seria? A consciência crítica é a representação das coisas e dos fatos como se dão na existência empírica. Como assim, Vinícius? Representação. Consciência, existem níveis de consciência, tá? Então, dependendo do nível de consciência, o sujeito ele tem uma visão sobre a realidade, ou seja, como que eu apreendo e aprendo e represento a realidade, como que eu vejo as experiências que eu estou vivendo, eu percebo ou não percebo, como que eu enxergo, como que eu represento isso. Então isso depende do nível de consciência. E quando a gente está falando de criticidade, nós estamos falando então de consciência crítica e da representação, que é também a capacidade do sujeito de observar a existência empírica, aquilo que acontece ao seu redor, as mudanças, o processo histórico, nas suas correlações causais e circunstanciais, inclusive. A consciência ingênua, pelo contrário, se crê superior aos fatos, dominando-os de fora e por isso se julga livre para entendê-los conforme melhor lhe agradar. A consciência mágica, por outro lado, consciência mágica, gente, é a consciência ingênua, tá? Não chega a acreditar-se superior aos fatos, dominando-os de fora, nem se julga livre para entendê-los como melhor lhe agradar. Bom, apesar, né, do que está escrito aqui, a gente pode resumir a ideia do Paulo Freire da seguinte forma. Né? Na verdade, reforçando o que está escrito aí. Então, eu não vou falar daquela consciência primitiva, intransitiva. Vamos falar aqui dessa relação entre consciência ingênua e aqui é que nós temos a consciência mágica, a consciência ingênua é a consciência mágica e a consciência crítica, ok? O que nós temos na consciência ingênua? Aqui existe uma superposição à realidade. Superposição à realidade. Então, na verdade, o sujeito recebe informações da mídia, de grupos, ele recebe informações, ele recebe ali ideias, ele recebe explicações, né, sobre a sociedade, sobre o mundo, e ele simplesmente aceita passivamente essas explicações. Aquilo que um grupo conta, aquilo que a mídia conta, enfim, é visto como algo verdadeiro. É algo que chega pronto, né? E o sujeito não precisa pensar, refletir, ele simplesmente se apropria dessa visão de mundo. E esse sujeito é um sujeito acomodado, né? Então ele está acomodado, ele está ali adaptado àquela realidade. Ele não precisa querer participar, ele não precisa querer transformar nada. Então, isso é típico da consciência transitiva ingênua. Então, ocorre essa superposição à realidade, acomodação do sujeito, ajustamento do sujeito. Tá? Agora, quando nós falamos de consciência crítica, nós estamos falando de integração à realidade. Então, esse sujeito aqui, a partir do momento que ele chega ao nível da consciência crítica, ele vai se esforçar para se integrar, integração à realidade. Ele se percebe também como um produtor de cultura e ele compreende que ele precisa se integrar, ele precisa participar, assumir responsabilidades, realizar ali a ingerência, né? Participar, inclusive lutar por melhores condições, lutar pelos seus direitos, pelos seus interesses. Porque uma consciência ingênua provoca ou mágica gera uma ação ingênua ou mágica. Que tipo de ação? Normalmente a passividade, né? A acomodação, o ajustamento, a recepção passiva do que se conta. Agora, quando o sujeito está aqui num nível de consciência crítica, deixa eu fazer assim para ficar mais bonitinho. Quando o sujeito está num nível de consciência crítica, qual é a ação apresentada? É a ação crítica. Tá? A ação crítica que está muito relacionada à pesquisa, está muito relacionada à necessidade de constatação. Então, o sujeito ele não vai simplesmente comprar ideias e reproduzir ideias. Ele vai pensar sobre o que está acontecendo. E o agir crítico é um agir sempre
reflexivo, né? Sempre reflexivo. Bom, então, vamos lá. Qual é a educação, então, pretendida, né, por Paulo Freire? Aqui diz, estávamos tentando uma educação que nos parecia a de que precisávamos, identificada com as condições de nossa realidade. Então, o primeiro ponto é isso. Essa educação, ela não é uma educação que olha para a abstração. Então, eu vou olhar, por exemplo, para as teorias abstratas, a minha preocupação é selecionar conteúdos abstratos para ensinar os alunos. Não, essa educação, no primeiro ponto, ela precisa se identificar com as condições da nossa realidade. Isso quer dizer que essa educação ela tem uma característica muito flexível, né? Ela se transforma, ela é transformada, ela é reorganizada dependendo do contexto. Realmente instrumental, porque é integrada ao nosso tempo e ao nosso espaço e levando o homem a refletir sobre sua ontológica vocação de ser sujeito. O que é isso, Vinícius? Ontológica vocação de ser sujeito. O sujeito, quando nasce, ele não nasce apenas para estar no mundo, como nós vimos lá atrás. Ele nasce para estar com o mundo. Então, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e evoluímos a óbito. Nesse processo ontológico, né, do ser, ele precisa viver ativamente, porque isso faz parte da natureza dele. O que é viver ativamente? É ser sujeito da realidade, é construir, é participar, é reconstruir, é produzir o trabalho, a partir do trabalho, produzir cultura, agir sobre a natureza. É o sujeito que está em ação e não o sujeito passivo. Ok? E se já pensávamos em método ativo que fosse capaz de criticizar o homem através do debate, situações desafiadoras postas diante do grupo, estas situações teriam de ser existenciais. Então nós vamos discutir, né, a gente vai aqui a partir de um método ativo da intercomunicação, nós vamos trabalhar com o debate, né, nós vamos trabalhar em torno de situações desafiadoras, mas que sejam situações existenciais. O que é uma situação existencial? Aquilo que eu vivo. Aquilo que o sujeito vive. O sujeito, dentro de um contexto, ele vive problemas, ele vive determinadas situações. Então, a situação desafiadora a ser compreendida e, de repente, até a necessidade de se buscar uma solução, é para isso que eu estou vivendo. É para isso que eu estou vendo, é para isso que está acontecendo na minha vida, né? Dentro de um determinado contexto histórico-cultural. Fora disso, estaríamos repetindo os erros de uma educação alienada, por isso, instrumental. Bem, aqui tem o como, né? Então a educação pretendida é essa. Agora, como realizar essa educação? E aqui nós temos 3 pontos. Num método ativo, dialogar o crítico e criticizador. E você sabe que quando a gente fala de diálogo, de acordo com Paulo Freire, nós estamos falando de uma relação amorosa. Então, na relação entre professor e aluno, existe amor, existe fé. Independentemente da condição do sujeito, do adulto, por exemplo, o professor ele sempre demonstra essa fé pelo sujeito, ou seja, a fé na emancipação do sujeito, a fé na capacidade do sujeito. Nós somos seres humanos, nós somos capazes de nos desenvolvermos dentro da cultura. Então, esse amor pelo sujeito e essa fé no sujeito, ela é sempre presente. E é uma educação também baseada em esperança, né? Esperança por mudança, por transformações, mas não é uma esperança passiva, em que o sujeito espera no sentido de ficar estático esperando. Esperança no sentido de querer, né, alcançar uma realidade melhor e, obviamente, lutar por ela. Essa relação é uma relação horizontal. Então, o professor constrói uma relação de intercomunicação, de diálogo e intercomunicação horizontal. Ele não cria uma hierarquia vertical entre ele e o aluno. Eu sou mais do que você. Não. Ambos produzem conhecimento. Um ajuda o outro, de certa forma, a construir uma visão de mundo. Não é? É óbvio que o professor e o coordenador do grupo, ele é o mais experiente. Inclusive, ele se torna mediador por ser mais experiente. Mas isso não quer dizer que o aluno não tenha uma participação no processo de construção do conhecimento. Quando professor e alunos estão dialogando, debatendo, estão juntos construindo cultura, tá? Produzindo cultura. Bom, no caso aqui do ponto B, na modificação do conteúdo programático, a gente tem lá os círculos de cultura e os diálogos e o levantamento dos temas transversais, não, dos temas geradores, né?
Então, aqui o conteúdo ele não pode ser simplesmente um conteúdo abstrato ou um conteúdo intelectualizado. Ele precisa auxiliar o sujeito no seu processo de emancipação. A gente não tem muito essa palavra emancipação nesse livro, ela vai aparecer mais posteriormente, né, na pedagogia do oprimido. Mas a ideia é essa, é de humanizar, é de enraizar o sujeito que está desenraizado e com isso fazê-lo se integrar à sociedade e participar da sociedade. Se o sujeito não desenvolver essa consciência de que ele é capaz, de que ele pode participar da sociedade e que, inclusive, isso é um direito dele, isso não vai acontecer. Então, a educação, o círculo de cultura, o debate serve para isso, para conscientizar o sujeito da sua importância na sociedade e do seu direito de participar da vida social. Né? Esse sujeito ele precisa ser reintegrado, ser enraizado novamente à sociedade. Então, nós temos falas no livro, como por exemplo essa aqui, que eu acho até muito interessante, né? Óbvio, que diz assim, um adulto falando, faço sapatos e descubro agora que tem o mesmo valor do doutor que faz livros. Então, se nós pensarmos que lá na sociedade fechada, esse sujeito que faz sapatos, ele se depara com um discurso o tempo todo que o inferioriza, que o torna menor, ou seja, você é só um sapateiro, você apenas faz sapatos, né? Você não pode participar da vida política, você não pode participar de outras instâncias em que existe o debate, porque você só faz sapatos. Então, esse sujeito ele começa a perceber que não, que esse discurso que venderam para ele não é verdadeiro, né? E ele supera esse discurso em busca da sua humanização. Aqui tem um outro. Amanhã, disse certa vez um gari da Prefeitura de Brasília ao discutir o conceito de cultura. Vou entrar no meu trabalho de cabeça para cima, de cabeça erguida. Né? Ou seja, ele descobriu o valor da sua pessoa. Okay? E no uso de técnicas como a da redução e da codificação relacionado ao método de alfabetização de Paulo Freire. Um ponto importante é que o debate, o diálogo, ele faz com que os conteúdos não sejam uma mera, por exemplo, a transmissão dos conteúdos não seja uma mera justaposição de conteúdos. Eu ensino isso, isso, isso. Não. Em torno de um tema nós vamos discutir. Então não se trata apenas de ir acumulando conteúdos e passando conteúdos, né? Então a mera justaposição de conteúdos não faz parte desse processo educativo. Beleza. E aqui é interessante também, só para nós irmos para o próximo slide, é que o Paulo Freire vai mostrar, por exemplo, que o escultor de uma cidade pequena do Nordeste é tão artista e tão produtor de cultura quanto um escultor europeu renomado. O cancioneiro nordestino é tanto produtor de poesia quanto um poeta letrado. Tá? Então é isso que ele quer mostrar. Todos nós somos produtores de cultura. Não existe a cultura pior ou a cultura melhor. Todos somos produtores de cultura pela nossa condição ontológica, né? Enquanto sujeitos de uma sociedade, sujeitos que se relacionam com o mundo, que produzem cultura. Bom, alfabetização. Né? Então, a alfabetização chama muito a nossa atenção. Então, com relação à alfabetização, Paulo Freire diz: o analfabeto aprende criticamente a necessidade de aprender a ler e escrever. Prepara-se para ser o agente deste aprendizado. Okay? Então, o analfabeto apreende criticamente a necessidade de aprender a ler e escrever. O que significa isso, Vinícius? O analfabeto ele entende assim, cara, eu preciso aprender a ler e escrever para eu me relacionar melhor no mundo, para eu entender, para eu interpretar as coisas. Não é simplesmente para escrever uma palavra e ler no sentido da codificação e da decodificação. Ele quer algo com a aprendizagem da escrita e da leitura. Ele percebe o valor, a importância para a sua humanidade. Tá? A alfabetização é mais do que um simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. Por isso que o Paulo Freire faz críticas às cartilhas, porque as cartilhas, sobre elas é realizado um trabalho comportamentalista. Então não se trata apenas de domínio psicológico, né? Trata-se de algo que vai além disso. A alfabetização ela precisa ajudar o sujeito a ler o mundo, a interpretar a realidade, não apenas aprender a ler e escrever utilizando-se do sistema de escrita alfabética. É o domínio dessas técnicas em termos conscientes, ou seja, o que significa domínio das técnicas em termos conscientes? Eu aprendo a escrever e por que eu vou escrever? Para quem que eu vou escrever? O que eu vou escrever?
né? Que ideia eu vou defender a partir do momento que eu aprendo a escrever? Eu vou ler, então, conscientemente, o que eu vou ler, né? O que eu interpreto dessa leitura? Aí está a consciência, né? Que tem muito a ver com a finalidade, com os objetivos desse sujeito que se torna alfabetizado. Implica não uma memorização visual e mecânica de sentenças, de frases, de palavras, de sílabas, né? Desgarradas de um universo existencial, coisas mortas ou semi-mortas, mas de uma atitude de criação e recriação. A alfabetização não pode ser feita de cima para baixo, como uma doação ou imposição, mas de dentro para fora, pelo próprio analfabeto, apenas com a colaboração do educador. Redução das chamadas palavras geradoras. Então, quando a gente fala redução e no caso aqui nós falamos de redução e codificação, tá? Então vamos lá. Redução. Redução das palavras geradoras fundamentais ao aprendizado de uma língua silábica como a nossa. Não acreditávamos na necessidade de 40, 50, 80 palavras geradoras para a apreensão dos fonemas básicos da língua portuguesa. Seria isto, como é, uma perda de tempo. 15 ou 18 nos pareciam suficientes para o processo de alfabetização. Então vem aquela ideia do tijolo, né, em que eu posso depois discutir a realidade de onde surge essa palavra, enfim, e trabalhar as sílabas, tá? Tetitotu, né? Trabalhar, por exemplo, lá, leli, lolu, e com isso o sujeito vai trabalhando outras combinações, trabalhando ali os fonemas, enfim, e ele já passa a compreender, a desenvolver uma noção e também a capacidade de utilizar esse sistema de escrita alfabética. E por trás disso existe, obviamente, um debate, um diálogo, uma discussão em torno de uma realidade. Então, essa palavra tijolo não é uma palavra simplesmente jogada para o sujeito, oferecida, né, para o sujeito, mas ela surgiu ali da consciência desse sujeito, que é pedreiro e que narra uma determinada situação ou que debate uma determinada situação, ou seja, essa palavra ela tem um sentido dentro do debate e naquele momento de aprendizagem, né? Ela tem um sentido para as pessoas. Bom, é óbvio, gente, que muito tempo se passou, né? A sociedade mudou e esse método de Paulo Freire é muito criticado. E hoje nós temos a pedagogia histórico-crítica preocupada em sistematização de conteúdos, vinculação de conteúdos às práticas sociais, a necessidade de ensinar os saberes científicos aos alunos, que dentro da educação crítica é um caminho bem interessante para nós educarmos os nossos alunos. Isso não quer dizer que tudo que Paulo Freire produziu não tenha valor, tem muito valor, principalmente quando a gente fala da preocupação dele com a humanização do sujeito e com o processo de emancipação, porque independentemente das críticas que a direita e os conservadores fazem à esquerda e a Paulo Freire, que muitas vezes tem lá né, os seus argumentos também são, de certa forma, até relevantes, nós não podemos, em hipótese alguma, desmerecermos todo o trabalho que foi realizado por Paulo Freire. Ele pode sofrer críticas, pode ser feita uma autoavaliação, pode ser feita uma avaliação de fora, inclusive, mas nunca no sentido da desvalorização de toda a contribuição de Paulo Freire, como alguns grupos tentam fazer. Bem, método, fases. Então aqui eu coloquei essa tabela, gente, eu não vou ficar lendo para vocês, mas seriam as fases do processo de alfabetização. Isso aqui cai em provas, tá? Então a gente tem levantamento do universo vocabular dos grupos com que se trabalhará, e aqui os procedimentos dentro disso, que não são meros procedimentos, né? Depois, no segundo ponto, a segunda fase é constituída pelas escolhas das palavras selecionadas do universo vocabular. Essa segunda fase é importante, tá? Porque nós temos então a escolha das palavras selecionadas do universo vocabular. Esse universo vocabular pesquisado, ele é o diálogo que vai trazer, né? O que a pessoa... Qual é o mundo em que ela vive? Que é aquela condição existencial. Em que mundo que eu vivo? Quais são as palavras que fazem parte e que têm sentido dentro desse mundo que eu vivo? Então, por exemplo, para pessoas que nunca viram computador pode não ter sentido nenhum. Então, não vou trabalhar em torno dessa palavra ou desse universo, porque não está ali na existência daquele sujeito dentro do contexto em que ele vive, não é? Então, esse processo, a segunda fase,
ela é importante justamente para que a gente para que a gente perceba, né, essa necessidade de contextualização. Seleção a ser feita sob critérios. Quais são os critérios? O da riqueza fonêmica, o das dificuldades fonéticas. As palavras escolhidas devem responder às dificuldades fonéticas da língua, colocadas numa sequência que vá gradativamente das menores às maiores dificuldades. Tá? E do teor pragmático da palavra, que implica numa maior pluralidade de engajamento da palavra numa dada realidade social, cultural e política. Então, o Paulo Freire está preocupado com o seguinte: eu preciso ensinar o sujeito a escrever, eu parto do contexto dele, do universo vocabulário dele, mas eu ensino esse sujeito a utilizar a escrita. Né? Eu ensino esse sujeito, a partir desses procedimentos, a aprender a escrever e a ler, e sempre no sentido do avanço. Como por exemplo, aqui, ó, no primeiro critério, a riqueza fonêmica. Então, por exemplo, será que seria interessante escolher a palavra bola? Será que a palavra bola traz riqueza fonêmica? Será que ela contribui para uma aprendizagem realmente significativa? Né? Então, talvez não. Talvez dentro do universo vocabular, de tudo que foi falado bola e foi falado, por exemplo, seleção. A seleção parece ser mais interessante para nós trabalharmos. E aí vem as dificuldades fonéticas também. Né? Então, assim, de repente, eu preciso primeiro trabalhar com bola para depois trabalhar com seleção por causa das dificuldades fonéticas. E o professor, enquanto coordenador do grupo, ele pode perceber quais são as dificuldades apresentadas pelos alunos para que ele possa, de repente, ir apresentando uma sequência de palavras que vão se tornando um pouquinho mais complexas. E o teor pragmático da palavra, né? Ou seja, que implica numa maior pluralidade de engajamento da palavra numa dada realidade social, cultural e política, que quer dizer o quê? O sujeito, ele pode, de repente, aprender a interpretar e compreender sentidos diversos de uma palavra para que ele possa utilizar de forma adequada aquela palavra a partir de então. Não é só aprender a escrever e a ler uma palavra, mas a utilizá-la depois nos processos intercomunicativos. E a terceira fase consiste na criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai trabalhar. Tá? Então, são os desafios que são oferecidos aos grupos. São situações, problemas, codificadas, guardando em si elementos que serão decodificados pelos grupos com a colaboração do coordenador. São situações locais que abrem perspectivas, porém, para análise de problemas nacionais e regionais. Nelas vão se colocando os vocábulos geradores, na gradação já referida, suas dificuldades fonéticas. Uma palavra geradora tanto pode englobar a situação toda, quanto pode referir-se a um dos elementos da situação. Então, aqui nessa terceira fase, nós vamos, a partir do que aprendemos, enfrentar problemas, situações problemáticas que são oferecidas em nível regional e até mesmo em nível nacional. Bom, além disso, há ainda a fase da elaboração de fichas, roteiro e a feitura das fichas. Como eu falei para vocês, são fases descritas por Paulo Freire, então não vou ficar aqui lendo, você faça uma boa leitura da tabela, tá? Então, essas informações, elas estão assim bem, elas estão ali no livro, numa sequência linear, e eu coloquei em tabelas, no caso nessa tabela, né, para facilitar aí a sua leitura. Então, faça uma leitura bem atenta, procure memorizar assim, né, definir palavras-chave para cada fase, porque isso pode cair em uma questão. Bom, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai resolver exercícios. Então diz assim, Paulo Freire, em sua obra mais conhecida, Pedagogia do Oprimido, né, não foi essa obra que nós estudamos, mas você vai ver que está dentro do que nós estudamos, que a gente vai ver aqui, afirma que quanto mais analisamos as relações educador e educandos na escola, em qualquer de seus níveis ou fora dela, parece que mais nos podemos convencer de que essas relações apresentam um caráter especial e marcante, o de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras. O autor afirma que a narração de que o educador é sujeito que conduz o educando à memorização mecânica e os transforma em vasilhas.
Quanto mais vai enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor o educador será. Quanto mais se deixem docilmente encher, tanto melhores educadores serão. Então, é uma crítica à educação bancária, não é? Vejam que no livro Educação como Prática de Liberdade não se fala em educação bancária. Mas, por que eu trouxe essa questão? Porque nós falamos do diálogo, né? Então, o diálogo faz parte desse processo educativo já trazido por Paulo Freire no livro que nós estamos estudando. Então, aqui, ó, segundo o autor, para haver um diálogo em que se estabeleça uma relação horizontal, é necessário evitar. É necessário evitar o quê? A autossuficiência. Então, eu tenho que trabalhar com profundo amor, nós falamos do amor, com humildade, supressão da situação opressora, intensa fé nos homens, mas autossuficiência não, porque o diálogo vai mostrar que tanto o professor quanto os alunos são importantes no processo de produção de cultura. 2. Paulo Freire testemunha em sua obra Educação como Prática de Liberdade uma visão dialética de interdependência entre educação e sociedade, né, analisando a transição histórica, política e cultural do Brasil. Então, basicamente, para nós recapitularmos, no momento de sociedade fechada, qual é a consciência do sujeito, né? Qual é a visão que o sujeito tem da vida, por exemplo? Qual que é o nível de consciência dele com relação à realidade? É um nível primitivo, intransitivo. Ele não percebe mudanças, ele está preocupado com o seu estado vegetativo, né, com as suas necessidades mais básicas. Quando nós entramos num processo de transição, de mudanças né, de mudanças sociais, mudanças urbanas, econômicas, etc., agora nós temos o quê? Já uma formação de consciência do sujeito. E esse processo de transição pode levar o sujeito a uma consciência ingênua ou uma consciência crítica, se junto ao processo de transição nós tivermos uma educação, a oferta de uma educação crítica, né? Bem, então aqui ele argumenta em favor de uma educação que dialogue com todos, valorize as diferenças e os saberes do senso comum, pois as pessoas em sua maioria não atingem consciência crítica e o saber sistematizado, mas devem ser respeitados e aprender cada qual do seu limite, nada a ver, né? Está distorcida a ideia. Liberte os homens de explicações ideológicas, que na verdade são essas explicações que promovem a consciência ingênua, e promova por meio do diálogo uma leitura de mundo que os eleve da consciência ingênua para a consciência crítica, da condição de massa de manobra para de sujeito que se integra à sociedade, a palavra integra, muito importante para nós nesse livro, que se integra à sociedade e a transforma. Perfeito. Aqui é muito interessante a B porque ela é uma síntese de tudo que nós estudamos. Se de repente você falar, eu quero resumir tudo que nós estudamos em algumas palavras, é essa alternativa B aí. Tá? Então, muito bem colocada. Questão 3. Na década de 60, o educador Paulo Freire destacou-se ao propor uma nova abordagem do processo de alfabetização de jovens e adultos, organizada em círculos de cultura, nas quais eram utilizadas as palavras geradoras. No livro Educação como Prática de Liberdade, o autor postula que a escolha das palavras geradoras tomava como base 3 critérios. Esses 3 critérios, gente, estão ali na tabela que nós estudamos. Tá? Quais são os três critérios? É isso aqui, ó, riqueza fonêmica, dificuldades fonéticas da língua e teor pragmático. Vou até voltar lá para você ver, quer ver? Ó, vamos lá na nossa tabelinha. Tá aqui, ó. Tá aqui na segunda fase, tá? Então, seleção a ser feita sob critérios: riqueza fonêmica, dificuldades fonéticas e teor pragmático. Beleza? Então, vejam que a questão tá igualzinho nós temos ali na tabela. 4. No livro Educação como Prática de Liberdade, um autor brasileiro defende a mudança na sociedade através de uma reforma interna do homem pela conscientização. Vinícius, essa questão é muito fácil, é Paulo Freire. Sim, mas eu coloquei para vocês porque esse trecho acaba sendo um complemento de estudos para você. Tá? Então, é um complemento de estudos, ou seja, é mais uma síntese. Aqui nós temos só um parágrafo, mas é um parágrafo que faz uma síntese de tudo que nós vimos para você. Questão 5. Paulo Freire diz, não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Educação ou funciona como instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações
na lógica do atual sistema e trazer conformidade, né? Ou seja, a educação pela alienação, a educação que seria uma educação manipulada, ou ela se torna prática da liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação do seu mundo. Tá? Mais um trecho que tem a ver com o que nós estudamos aí. Na descrição fica evidente que o educador valoriza o quê, gente? Neutralidade das práticas de ensino? Nada a ver. Parcialidade e tendenciosidade? Nada a ver. Transformação dos alunos em militantes? Não. Embora muitos professores de esquerda acham que esse é o papel dele, transformar alunos em militantes. Politicidade do ato educacional. Isso quer dizer que a educação ela não tem um caráter apenas pedagógico, ela tem um caráter também político. Porque quando eu estou educando, quando eu estou ali realizando o processo educativo, eu estou preparando o sujeito para ser um cidadão. Ele está exercendo ali já a participação, porque aprender a participar ali é importante para participar na sociedade. Então, eu estou de olho na sociedade, no papel que esse sujeito vai realizar na vida social como um todo. E por fim, a história da educação de jovens e adultos no Brasil está muito ligada a Paulo Freire. O processo de alfabetização que ele implementou em 1963 atendeu 380 trabalhadores em Angico, no Rio Grande do Norte, repercutindo por todo o país, sendo sufocado pelo golpe militar de 1964. Então vamos considerar aqui Paulo Freire retornando ao Brasil após experiências de alfabetização de adultos na África e na América Latina, influenciou práticas públicas de ações educacionais. Essa questão, gente, ela não é exatamente uma questão do livro, tá bom? Mas você vai ver que a gente vai ver pontos que estão no livro. Aqui é verdade. A proposta de alfabetização de Paulo Freire desfavorece a inclusão econômica, social e política dos indivíduos, porque se desenvolve restritamente ao contexto do aluno. Para a questão, como nós estamos aqui numa questão que defende as ideias de Paulo Freire, é falsa, tá? Então, ela desfavorece a inclusão econômica. Mas para os críticos, é justamente isso que ela promove. Ela desfavorece a inclusão econômica. Tá? Para os críticos, para a questão, ela é falsa. O processo de aprendizagem dos alunos do EJA, ou da EJA, né, deve ter como última estratégia a contextualização da realidade, visto que, pela defasagem de conteúdos, a visão do aluno é limitada. Então, na verdade, o Paulo Freire vai dizer, não é porque esse sujeito vem ali de uma realidade cultural que não é a realidade, vamos dizer assim, é diferente da realidade urbana, diferente da cultura erudita, enfim, que ele não tem cultura, que ele não tem saberes, que ele não tem conhecimentos, não é? Então, essa aqui é falsa. A adoção de estratégias e materiais didáticos condizentes com os interesses e as necessidades dos alunos é fundamental, pois possibilita aos alunos pensarem sobre suas identidades. Verdade. Então, pensar em estratégias e pensar também em materiais diversos que sejam condizentes com interesses e necessidades dos alunos é uma das preocupações aí dos professores, dos coordenadores. Paulo Freire argumenta que na educação para uma prática de liberdade, isso aqui está bem ligado ao livro que nós vimos agora, quanto mais se problematizam os alunos como seres do mundo, mais se sentirão desafiados na prática da cidadania. Sim, porque a educação crítica e a consciência crítica gera no sujeito a necessidade de integração e gera nele também um sentimento de responsabilidade pela transformação da sociedade. Paulo Freire inspirou muitos movimentos sociais que lutaram em busca de equidade social. Equidade é muito importante porque é diferente de igualdade. É justamente para superar a ideia de igualdade social. Tá? Porque a igualdade está mais relacionada a valores burgueses. Né? Todos são iguais. Não, nós precisamos pensar em equidade antes. Oferecer oportunidades diferentes aos diferentes. As premissas de Freire motivam até hoje ações da sociedade civil em prol da efetivação da cidadania. Sim, por exemplo, políticas afirmativas, tá? Quando a gente fala de políticas afirmativas. Então a correta seria verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. É a D. Tá? E finalizamos. Beleza? Então, espero que você tenha gostado aí das aulas.
Eu acredito que tendo anotado tudo que nós falamos, o teu material organizadinho, você vai revisar esse material, é muito difícil você perder uma questão na sua prova, beleza? Então até a próxima.